Depois do Jae-Seok ter entrado dentro do elevador e ter alguns caras lá esperando ele manda todos eles virem pra cima. E no 41º andar já tinha alguns caras esperando o Jae-Seok na porta do elevador. E quando a porta se abre, todos eles ficam muito assustados por ver que o Jae-Seok conseguiu mandar todos aqueles caras de arrasta pra cima. Os capangas do Sr. Hwang acabam ligando pra ele e pergunta se por acaso eles já podem entrar na sede. E o Sr. Hwang fala que sim, que é pra eles entrar e não deixar ninguém vivo. E quando a cena volta pro Jae-Seok, ele está caminhando no meio de um monte de seguranças. E nenhum deles tem coragem de ir pra cima, até que um deles lá toma iniciativa e tenta atacar o Jae-Seok. Mas ele consegue desviar e acaba acertando o cara com a sua lâmina, mandando ele de arrasta pra cima. Então todo mundo que estava lá cria iniciativa e vão todos juntos pra cima do Jae-Seok. E o Sr. Hwang, conversando com seu capanga, fala que se lembra do Jae-Seok quando ele era mais novo, porque Jae-Seok era tão inteligente a ponto de nunca entrar em uma luta se ele não conseguisse vencer. E acaba mandando todos aqueles soldados de arrasta pra cima também, até que os outros soldados acabam aparecendo e vê tudo aquilo que o Jae-Seok estava fazendo e fica morrendo de medo. Então ele começa a caminhar no meio de todo mundo e ninguém tem coragem de ir pra cima dele, até que um dos soldados chega correndo pra avisar que o bando do Hwang acabou entrando dentro da sede. E o líder da equipe do Hwang grita que não é pra deixar ninguém vivo e todo mundo vai correndo lá pra dentro. E o chefe da máfia fala que agora as coisas estão começando a ficar interessantes dentro daquela sede, e chama 12 pessoas conhecidas como os 12 Zodíacos para proteger ele. Fala pra 2 deles descer e cuidar daquele bando do Hwang, e que se eles conseguirem fazer isso ele vai dar 1 bilhão pra cada. E manda o restante que sobrou e com tudo pra cima do Jae-Seok, e fala que quem conseguir isso vai conseguir levar 10 bilhões pra casa. Mas se alguém conseguir trazer ele vivo pra que ele mesmo mande ele de arrasta pra cima, vai ter uma quantia ainda maior. E fala também que a recompensa não vai ser dividida entre eles, e sim somente a pessoa que conseguir eliminar o Jae-Seok ou trazer ele pra ele. Então todos eles pegam suas armas e vão atrás do Jae-Seok. E chegando lá, os soldados ficam sem entender porque que os Zodíacos estão ali. E 2 dos Zodíacos param na frente do Jae-Seok e falam que ele já fez bagunça demais e agora é hora de parar com isso, porque eles vão acabar com ele. E Jae-Seok se abaixa e pega uma lâmina no chão e furioso pergunta pra eles quanto que eles estão recebendo pra essa missão, porque eles têm que estar recebendo muito bem pra arriscar a sua vida assim. E o cara fala pra ele parar de graça e acaba tirando uma shuriken de dentro do seu paletó e joga no Jae-Seok. Mas Jae-Seok consegue desviar de todas aquelas shuriken e vai com tudo pra cima de um deles, mandando um de arrasta pra cima. E quando o outro tenta acertar o Jae-Seok na sua abertura, o Jae-Seok acaba reagindo e mandando ele de arrasta pra cima também. E o outro acaba tentando acertar o Jae-Seok com seu bastão, mas ele se abaixa e acaba ferindo ele. E acaba chegando mais soldados pra ajudar eles, então Jae-Seok manda todo mundo de arrasta pra cima. E outro dos Zodíacos aparece tentando enfrentar o Jae-Seok com uma corrente e uma lâmina na ponta. Mas o Jae-Seok dá um pulo e consegue desviar de todos aqueles golpes dele e joga sua lâmina mandando ele de arrasta pra cima. E caindo no chão ele acaba sentindo uma dor na sua coxa e se lembra que foi o ataque daquele trio. E um daqueles caras do Zodíaco acabou sobrevivendo e Jae-Seok vai caminhando em direção a ele. E ele começa a gritar pros outros ajudarem ele, mas ninguém quer ajudar porque o chefe da máfia tinha falado que a recompensa vai ser individual, então prefere que o Jae-Seok mande ele de arrasta pra cima. Então o Jae-Seok se aproxima e acaba finalizando ele e todos eles aproveitam a oportunidade e vão com tudo pra cima do Jae-Seok, cada um em uma direção.